aqui no escritório da advocacia, né, Pinheiro Hora Sociedade de Advogados, para falar um pouquinho sobre a questão da Transiratiense, né, um serviço essencial para o município de Irati que está paralisado já tem alguns dias devido a uma greve de funcionários. Nós estamos aqui com o Dr. Renato, o Dr. Douglas, para falar um pouquinho sobre essa questão. Renato, se você puder explicar para a gente um pouco sobre essa greve e o que está sendo desenrolado a partir daí. Essa greve ela foi determinada através de uma Assembleia Geral extraordinária promovida pelo sindicato e iniciou-se na semana passada. Na semana passada mesmo, nós entramos com uma medida judicial visando uma determinação judicial no sentido de que retornasse parte do efetivo, parte dos ônibus aos serviços, tendo em vista que o serviço de transporte é considerado um serviço essencial. E por essa razão, a greve, paralisando toda a atividade, no nosso ponto de vista, é ilegal. Dr. Douglas, se você puder também falar um pouquinho para a gente sobre essa questão, como que vai ficar agora o transporte no município de Irati? Então, diante dessa decisão que foi adotada pela Justiça, significa que deve ser retomado o serviço, onde 40%, 60% dos horários de pico deverão ser retomados e 40% que não sejam horários de pico, ou seja, vai ser retomado o serviço de maneira parcial até que essa ação judicial elas tenham uma concretização, tenham uma definição. Doutor Renato, o que a população pode ter de garantia que o serviço volte a funcionar definitivamente? Veja, esse é um processo em que nós buscamos a nulidade do ato que deflagrou a greve e, portanto, nós estamos pedindo a retomada da totalidade dos serviços. Entretanto, nós temos, por hora, uma decisão que determina o retorno de parte, 60% dos ônibus nos horários de pico e 40% nos demais horários. A nossa expectativa é que nós tenhamos uma sentença que venha, de fato, a determinar o retorno imediato de todos os ônibus. Mas, paralelamente a isso, a empresa está diligenciando para, através de venda de bens, fazer a quitação do débito e, mediante ajuste com o sindicato, retomar na totalidade os serviços que há muitos anos, há décadas, são prestados aí pela Transiratiense. Então, no caso, os serviços, 100% do transporte público só vai voltar a partir do momento em que o proprietário da Transiratiense quitar esses débitos, isso? A princípio sim, salvo se existir uma determinação judicial declarando a greve na totalidade como ilegal e permitindo com que a empresa volte à atividade na totalidade. Não sei. É importante mencionar que tem uma audiência já designada pela Justiça, onde as partes vão participar e quem sabe nessa audiência exista já uma definição do processo e quem sabe até lá o Sérgio, representante da empresa, ele consiga quitar essas pendências financeiras que hoje existem para que volte 100% aí da frota municipal.